E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para a nossa última aula de princípios de animação. Eu sei que obviamente, neste contexto de animação para games tem muita coisa para se falar, para se mostrar, mas aqui o objetivo é falar especificamente sobre os princípios de animação e de que forma a gente consegue animar pensando em games. Vocês provavelmente em alguma outra disciplina ou em algum outro momento, caso vocês também não estudem aqui conosco no Instituto Federal, curso de Jogos Digitais, em algum outro momento vocês já viram um pouco do que eu vou mostrar aqui hoje, mas eu acho importante eu inserir esse tipo de conteúdo em uma disciplina como esta daqui, tá bom? Nesta aula de hoje eu vou fazer um compilado de possibilidades de animação dentro da Unity, aplicando os conceitos que nós vimos até então. Na aula anterior eu mostrei como criar uma animação usando cinemática inversa aqui dentro da Unity. Então montei todo o corpinho do personagem, falei de como ele tem que ser montado, inclusive em termos de um PSB, um arquivo lá no Photoshop, ou seja, qual for a ferramenta que você estiver usando. O personagem tem que estar dividido em partes, então tem todo um cuidado que nós temos que ter para que esse personagem possa ser animado aqui dentro da ferramenta. Feito tudo isso, eu fiz uma primeira animação, vou até resgatar ela aqui, vou selecionar o meu player e vou para as animações dele. Deixa eu só alterar aqui para minha cena. Daqui a pouquinho eu falo também sobre essas janelas e sobre a organização do projeto, só quero voltar no tema da aula anterior, que é a animação que nós fizemos. Então tá aqui o nosso personagem selecionado e a primeira animação que nós fizemos foi a animação Idle. Vocês também vão notar que eu coloquei aqui novos nomes, eu mudei aqui para ficar um pouco mais intuitivo. Na aula anterior eu tinha mostrado isso de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas lá chamava Gus Idle Anime, se eu não me engano, aqui tá chamando Idle. Essa animação é aquela animação inicial que o personagem sempre tem, ele tá paradinho, ele está respirando. Então para isso eu fiz a seguinte animação. Ele fica ali batendo o bastãozinho, deixa eu dar um zoom aqui no personagem, além de bater o bastão, ele pisca, o cabelinho se move, o bracinho se move, obviamente leva junto o cajado e o pezinho aqui também fica batendo, tá bom? Então essa movimentação toda foi feita aqui nessa timeline. Então do frame 0 ao 60 eu fiz uma série de modificações e de alguma maneira vocês vão notar que elas não são tão lineares assim para tentar trazer um movimento um pouco mais natural. Não tem como ser muito natural, porque essas pernas aqui não são proporcionais a um humano na vida real, a cabeça, tudo mais. Enfim, eu não consigo trazer um movimento realista para um personagem como esse, que é um personagem cartoon, tá bom? Mas dá para fazer bastante coisa bacana e lembrar o movimento de um ser humano, tá bom? Então, aqui na animação Idle, à esquerda vocês notam todas as propriedades que foram alteradas. Bastante coisa foi alterada. Eu mostrei como vocês fazem essa alteração. Na verdade, vocês podem gravar essas alterações aqui, pose a pose. Depois disso, eu fui criando novos clipes de animação e para cada um desses clipes eu fiz o mesmo procedimento. Olha, que animação que eu quero quando ele está caindo, porque o personagem ele sobe no movimento de pulo, só que ele também tem a queda e é bacana a gente alternar essa animação para não ser um movimento muito mecânico. Então quando está subindo o personagem faz uma pose, quando está descendo ele faz outra. Essa pose aqui eu deixei algo bem simples, só o pezinho ali movimentando, isso é animação de quando ele está caindo. Então eu pensei numa animação de ataque, vocês também aí como exercício pensem no mesmo. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom aqui, pra gente ver melhor a ação de ataque, ó. Essa é a animação de ataque, O corpo vai levemente para frente, o cajado bate, tá? Então, isso tudo aqui, movimento de cabelo, acontece de alguma maneira, até porque também nós temos aqui a cinemática inversa aplicada e isso ajuda um pouquinho no momento de movimentação. Deixa eu ativar a cinemática inversa aqui, Sprite Screen, não, aqui IK Manager 2D. Então aqui vocês estão vendo, o meu personagem com as bolinhas já coloridas, inclusive eu alterei as cores dos solvers no meu personagem para tentar facilitar um pouco essa visualização. Se você nunca alterou, ali no seu player, tá bom? No seu Game Object, lá na seção IK Manager 2D, que é onde você começou a colocar os seus solvers, cada um dos solvers tem uma caixinha com cor à direita, tá? Então vocês podem trocar para facilitar a vida aí na hora de você enxergar. Mas voltando aqui para a animação, quando eu faço a animação, tá? O cabelinho que está ali em cima, foi movido, obviamente, com aquelas bolinhas que a gente vê ali.
do meu IK Manager, tá bom? Então estou trabalhando com a cinemática inversa, esses targets que estão aqui são movimentados ao longo da minha timeline no idle. Isso acontece lá no ataque, né, que eu estava mostrando agora há pouco para vocês. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, levar para cá o meu personagem. Então, ó, a movimentação toda, né, tem esse envolvimento de IK, de cinemática inversa, tá? Então eu usei a cinemática inversa ao meu favor. Dá para fazer sem também, não tem problema nenhum, depende de que movimentações você quer, tá bom? Às vezes alguns movimentos com IK você não consegue controlar, né? Quando eu defino essa ligação de bônus aqui, eu tenho algumas restrições de movimento, isso pode acabar atrapalhando vocês, beleza? Uma outra modificação que eu fiz, acabei não fazendo a gravação disso, mas o princípio eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, é que esses targets que estão aqui, eles foram criados a partir deste bônus, tá? Opa, deixa eu só voltar que eu quero dar um zoom na verdade. Deste bônus aqui na perna direita e deste bônus aqui na perna esquerda. Então os effectors, na verdade, né, que depois se tornam targets, estão nas canelas que eu chamei aqui, tá bom? Antes eu tinha feito nos pezinhos, só que quando eu faço isso eu perco a possibilidade de movimentar a rotação desse último bônus. Por isso que eu coloquei esses effectors de movimentação de cinemática inversa nas canelas. Já mostrei em outra aula como faz isso, né? A diferença que eu tinha feito no pezinho, agora vocês podem fazer na canela, caso vocês queiram movimentar o pé com esse tipo, né, de rotação. Caso contrário, não precisa, tá bom? Você consegue colocar esse target, movimentar ele da maneira que você quiser. Então, em síntese, para cada uma das animações, eu criei um novo clipe de animação, tá? Você quer mais uma, vai lá, Create New Clip. Então, fiz poses que eu quero para o meu personagem, de ataque, queda, idle, que é ele paradinho, né, respirando, jumping, quando ele tá pulando, então o movimento de pulo é esse daqui, ó, um movimento bem simples, tá bom? Tem como melhorar, obviamente, isso daqui, mas movimentei uma coisinha ou outra. E por último, o running, que é o mais chatinho de fazer, e aqui é bacana vocês pegarem referências, estudarem os princípios de animação que a gente falou lá atrás, que o Walt Disney faz, que a Pixar faz, que a galera toda faz. E existem poses específicas de passadas para os ciclos de corrida ou caminhada, tá? Recomendo que vocês busquem isso. Se você colocar lá Walk Cycle ou Running Cycle Animation no Google, vai aparecer uma série de referências. Façam olhando essas referências, senão vai ficar um pouco estranho, tá? Aqui, como as pernas do meu personagem e a rotação dele não permitem tantos movimentos assim, eu fiz uma animação simplificada, tá? Mas mesmo assim eu faço ali, né, o trançadinho das pernas, né, indo para frente e para trás, e eu mudo a movimentação da cabeça, dos braços para trazer maior dinamismo, né? O cabelinho também mexe, o personagem pisca, são vários eventos dentro desses 30 frames. Vou dar um play nessa animação aqui, ó. Ele correndo, obviamente ele está parado ali, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre os scripts que são necessários para que você possa fazer esse personagem para frente, para trás, pular e tudo mais. Já vou mostrar isso, tá bom? Essa é a animação de quando ele está correndo. Fiz todas as animações e a partir deste momento eu tenho que controlar por script quando cada uma dessas animações deve ser executada. O que eu estou querendo dizer? Eu executo essa animação de corrida quando o meu personagem se move para a esquerda ou para a direita. Quando ele está, na verdade, pisando no chão e ele está andando sobre esse chão. Então, de alguma maneira, tem outros controles que eu tenho que pensar. Para cada uma dessas plataformas, eu coloquei aqui, deixa eu só mostrar para vocês, vamos lá, parte por parte, né? Na minha plataforma 2, por exemplo, eu adicionei um Box Collider e fiz ali, né, uma malhazinha bem simplificada, tem um retângulo aqui, é bem difícil de ver, né, mas tem um retângulo aqui que, de alguma maneira, aceita movimentos físicos. Ou seja, esse meu personagem tem um corpo rígido e esse corpo rígido colide com esta plataforma. Por isso que eu tenho um Box Collider aplicado à minha plataforma. E tudo que eu considero como chão, essas plataformas é chão onde o meu personagem pode correr e aí eu posso tocar a animação lá, o running. Eu também digo que essas plataformas estão na layer ground. Eu criei essa layer aqui na Unity para que eu consiga futuramente verificar se o personagem está pisando numa layer que é pisável, né, que é um ground, ou não. Isso me indica quando eu posso ou não correr, ou se eu estou pulando, se eu estou aterrissado. Então, vários controles eu posso fazer quando eu tenho esse layer ground instanciado.
Então para as duas plataformas aqui, para a plataforma 1 eu fiz o mesmo, eu peguei e coloquei esse Box Collider, lembre-se de usar o 2D, tá gente, senão não vai funcionar, e apliquei a Layer Ground. Tudo que eu tiver no cenário que é pisável, que eu posso andar e correr sobre esse cenário, que tem essa colisão com o meu personagem de alguma maneira, eu estou colocando na Layer Ground, tá? Então essa é uma das primeiras organizações necessárias. Outra organização necessária é a seguinte, o seu personagem, como eu já havia adiantado, deve ter um collider, porque ele vai colidir com algumas coisas, e ter também um corpo rígido. No corpo rígido, eu estou trabalhando aqui com parâmetros específicos gravitacionais para que a física desse personagem interaja de forma um pouco diferente do padrão. Então vocês vão notar que quando vocês forem criar o de vocês aí, os valores de Linear Drag e de Gravity Scale estarão diferentes, eu usei 5 aqui para cada um, tá? Não mudei a massa do meu personagem, então estou usando um pouco da física dele para que ele suba, ou seja, um movimento de pulo, ou para que ele caminhe na lateral, na horizontal. Então o teu personagem tem que ter um corpo rígido, 2D, obviamente, e também um collider. Eu estou usando um collider do tipo Capsule, que ele vai facilitar quando eu estou colidindo com bicos, né? Quando eu tenho o biquinho aqui daquelas plataformas, então eu consigo controlar um pouquinho alguns bugs que surgem com outros colisores usando um Capsule Collider, tá? Então fiz essas alterações aqui no meu personagem e coloquei uma pancada de outros controles aqui. Não se preocupem com todos esses controles, porque eu vou acabar passando para vocês este projeto da forma que ele está aqui, para que vocês possam reaproveitar ele de alguma maneira, tá bom? E possam estudar todo esse código que foi reorganizado, tá bom? Eu não filmei toda essa reorganização porque não é o objetivo dessa disciplina, que nela a gente fala, né, como eu já disse lá no início, dos princípios de animação, mas eu acho importante mostrar isso daqui. Então, no meu personagem, que tem uma série de animações pensadas, eu também tenho um componente, né, um Game Object, aqui para os meus animators. Então, eu tenho o animator, no qual eu tenho todas as minhas animações, aqui a gente não vai mexer nele, mas por isso que ele está aqui, tá bom? Além disso, o IK Manager que a gente já tinha colocado, adicionei um áudio source, porque depois vocês vão notar que o joguinho aqui, né, joguinho não, a maioria fala que não pode falar joguinho, mas enfim, às vezes eu falo também, não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui no joguinho eu coloquei um áudio source porque eu coloquei um controle de áudio, isso vai fazer parte de uma outra disciplina que também vai estar disponível para vocês, e aqui então não vou dar tantos detalhes assim sobre o áudio que está sendo tocado. Em algum outro momento vocês vão ter acesso a esse tipo de informação de tutorial, beleza? Além disso, tem um script que controla o nosso player. Eu fiz isso no script único, mas dá para você separar as características do seu player das características de movimentação, né, das ações de movimentação, mas coloquei tudo num só. Vocês vão notar a hora que eu mostrar um pouquinho do código fonte também que eu coloquei uma organização aqui para facilitar a nossa vida, tá bom? Então os sons, né, o som de pulo, o som de aterrissagem, o som dos passos, o som que faz quando eu tô atacando, né, aqueles whoosh sounds, todos eles foram colocados aqui, os áudios clips, né, as musiquinhas, o som que tem que tocar em cada um deste momento, tá bom? O animator está sendo referenciado para que eu tenha acesso a essas animações dentro do meu player usando código fonte, tá bom? E também coloquei o áudio source, que é a fonte de áudio onde vai tocar o áudio que a gente acaba escutando de alguma maneira. Propriedades que são importantes aqui para nós. Eu instanciei uma velocidade de movimentação para que eu mova esse personagem para a esquerda e para a direita. Então isso está aqui no meu inspetor, eu posso fazer isso daqui colocando os valores numéricos fora das minhas classes, né, das instanciações que eu faço via código. E o Jump Force, que é a força de pulo também, e Jump Time, que daqui a pouquinho eu falo o porquê desse Jump Time, tá? Falei sobre o personagem, sobre as animações que ele tem, vou dar um play para que vocês observem como que tá esse game até aqui. A gente ainda não pode chamar bem de jogo, né? Esse protótipo de game aqui está assim no presente momento. Deixa eu só... Eu vou ter que aumentar um pouquinho essa tela também, né? Para vocês verem de maneira adequada, tá? Então o somzinho tá saindo aí para vocês. Aqui a movimentação esquerda e direita é essa daqui, ó. Então aquela animação running tá aparecendo para vocês. Deixa eu cortar o som, senão vai sair no meu microfone aqui também, gente. Então aquela animação de running, ela acontece quando eu me movimento na horizontal, o idle quando eu estou parado, a animação de pulo quando eu pulo. Se eu pressiono um pouquinho no teclado ele pula pouco, se eu pressiono por mais tempo eu tenho um limite de altura no qual eu posso pular,
E esse jump time é quem controla a quantidade de força que eu dou de impulso para o meu personagem. Por isso que eu tenho esse parâmetro aqui. Por 0,3 segundos eu permito o jogador segurar o botão de pulo, que no meu caso aqui no notebook é a barra de espaço, tá? Então, segurei a barra de espaço por mais tempo, eu tenho um limite, um teto no qual eu posso pular. Aqui eu não permiti um double jump, né, apertar espaço mais de uma vez para dar mais pulos, mas isso é bem tranquilo de fazer. Não vou mostrar aqui, mas é tranquilo de fazer, garanto para vocês. E aqui, ó, eu tenho o movimento de pulo. Além do movimento de pulo, configurei para o meu teclado na tecla Z fazer o ataque. Então eu consigo pular e atacar várias vezes, e aqui eu toco aquela animação que foi instanciada. Tudo isso é instanciado via código e o meu animator, com alterações de alguns parâmetros, consegue perceber qual animação deve ser tocada em cada um dos momentos. E isso tudo foi pensado dentro do componente player. Vocês vão notar aqui que é um script. Então vamos lá para esse script para ver o que eu acabei colocando. É bastante coisa, mas como eu disse, eu vou disponibilizar o projeto para que vocês possam fazer o uso, tá? Então uma classe tradicional como outra qualquer, herdando aqui MonoBehavior para que a gente consiga trabalhar ali em conjunto com a Unity, e eu instanciei aqui o meu Rigid Body. É ele que vai me permitir controlar o corpo rígido que representa o jogador, tá bom? No início, aqui de alguma maneira, né, quando eu estou lá na função Start, quando eu inicio esse componente, quando ele se torna vivo dentro do game, eu faço aqui a instanciação dele pegando o próprio componente Rigid Body que foi definido lá na nossa hierarquia do projeto, tá bom? Então eu tenho nessa variável RB2D, Rigid Body 2D, as possibilidades de movimentação, e daqui a pouquinho eu mostro para vocês como eu organizei isso tudo, tá? Aquelas propriedades que apareceram para vocês agora há pouco, deixa eu só voltar lá para vocês relembrarem, né? Essas propriedades que estão aqui estão organizadas da seguinte maneira. Eu instanciei aqui uma série de variáveis booleanas que fazem um controle dos estados do meu personagem. Por que é importante eu entender esses estados? Quando eu for controlar essas animações, qual animação toca em cada momento, eu tenho que pensar no controle de estados. O que seria esse controle de estado? O meu personagem está pulando? O meu personagem está correndo? O meu personagem está no solo? Esses estados do meu personagem, como ele está em algum momento, pode ser controlado, ou esses estados podem ser controlados por meio de animators. Essa janelinha Animator, se não estiver aparecendo para você, você tem que ir lá em Window, Animation, deixa eu só pegar aqui, né, e Animator. Assim como a janela de Animation, que é aquela que a gente usou para animar com a timeline, está no Ctrl 6 na janela Animation. Então no Animator, cada uma dessas caixinhas que aparece aqui representa um daqueles clips de animação que eu tenho, tá bom? Se esses clips não estiverem aqui aparecendo para você num primeiro momento, quando você for se organizar, você vai lá no seu projeto, na organização do seu projeto, na pasta no qual você colocou as suas animações, então eu criei uma pasta para as minhas animações, e aqui eu posso, na pastinha Gus, buscar essas animações, clicar e arrastar aqui para dentro, tá bom? Caso elas tenham sumido por algum motivo, né? Mas por padrão elas devem aparecer para vocês. Além, deixa eu voltar aqui, né, para a aba de Animation. Então vocês podem notar que quando o jogo começa, eu tenho um estado de entrada desse controle de estados de animação. Então eu parto desse verdinho e chego no Idle. Para eu chegar nessa animação Idle é bem tranquilo, essa transição ela é natural. Quando você começa o seu projeto aqui e cria a animação Idle, ela vai ser automaticamente a animação de entrada. Agora, a partir dela, você toma algumas decisões. Por exemplo, o que eu tenho que fazer para pular? Tem uma movimentação que é feita via script, então eu controlo aqui no teclado quando o cara pressiona a barra de espaço, e quando ele pressiona essa barra de espaço acontece uma movimentação física, eu coloco um impulso nesse personagem, ele sobe. Isso vai aparecer para você, só que se eu não mudar a animação aqui no Animator, ele vai subir com a mesma pose que ele estava anteriormente, vai subir secão, sem animação. Então eu consigo controlar essas setinhas aqui, que são as transições desses estados, com uma série de parâmetros. Os parâmetros ficam aqui no Animator à esquerda, né? Vocês têm camadas de animação, a gente acaba às vezes até usando, mas não é muito comum, e os parâmetros de animação. Notem que para parâmetros eu defini um is jumping, is running, attack,
Y-velocity, que é a velocidade em Y, ou seja, se ele está subindo, se ele está descendo, quando está descendo a velocidade é negativa, quando está subindo a velocidade é positiva. E isGrounded. O isGrounded está marcado aqui como certinho, porque lá no meu código fonte eu falei que num dado momento, considerando que o personagem está sobre a layer ground, eu falo que ele está como idle, ou seja, como isGrounded. É um valor booleano. Todos os parâmetros que vocês adicionam têm tipos. Então eu vou dar um maisinho aqui, né, ó. Aqui ele não vai deixar porque eu tô com o jogo rodando. Deixa eu dar um pause aqui, ou o play, né, para eu parar o jogo na verdade. E quando eu clico aqui, eu posso criar parâmetros do tipo float, valores flutuantes, do tipo inteiro, booleanos, que é verdadeiro ou falso, ou os triggers. O ataque, por exemplo, é um trigger, tá bom? É uma ação de disparo. Quando eu ativo esse trigger attack, automaticamente a minha animação de ataque é tocada uma vez, tá bom? Ela toca uma vez só. Então esses controles aqui feitos via parâmetro são controles, na verdade, que estão lá no código fonte. E por meio do animator que eu tenho colocado aqui no meu personagem, que representa essa seção, eu consigo pegar esse objeto e alterar esses parâmetros. Tem uma função que permite eu alterar. Então se o jumping está falso, eu posso mudar para verdadeiro e vice-versa. Eu posso chamar esse trigger attack, eu posso mudar os parâmetros que estão aqui. E as transições que acontecem de um estado para outro dependem desses parâmetros. Então vou fazer aqui, por exemplo, ó, no idle para ir para o running, que é esta setinha aqui, ó. Então estou no idle, se eu quero ir para o running, quais são as condições que têm que ser atendidas? A minha variável isRunning tem que ser verdadeira, então lá no código fonte eu faço uma lógica para falar, olha, tá correndo? Como é que eu sei que tá correndo? Então tem uma lógica para isso. E lá eu falo, ó, vou setar o parâmetro isRunning do meu animator como true. E vou setar o isJumping como falso, porque eu não posso estar pulando e correndo aqui para trabalhar com essa animação. Então eu passo desse estado aqui pro running quando eu atendo essas condições. Quando o isRunning é verdadeiro, o isJumping é falso, tá? Então depois vocês podem, né? Deixa eu até já fazer essa simulação aqui para vocês verem a alteração de estados em tempo real. Então vamos fazer essa alteração do idle para o jumping. Vocês observem aqui à esquerda os parâmetros, ó. Então quando eu ando, né, ó, tô fazendo running ali, ó, mudam-se os parâmetros. O isRunning, né, fica marcado quando verdadeiro, quando eu tô andando, quando eu tô correndo, tá bom? E o isGrounded tá marcado porque eu tô aqui em cima dessa plataforma, eu tô tocando nela, tô tocando na layer ground. Quando eu pulo, ó, o isGrounded muda. O Y-velocity, ó, também se altera, valores positivos, valores negativos. O isJumping fica verdadeiro, porque ele está pulando. O controle via animator é feito no código fonte, tá bom? Então isso aqui é um lugar no qual você pensa nos estados da sua animação e pensa nas possíveis transições, tá? Para todas essas transições eu fiz aqui as condições. Além das condições, tem um parâmetro aqui que é importante a gente comentar. Esse hasExitTime pergunta se você quer um tempo de saída para essa sua animação e você pode configurar a transição de uma para outra utilizando um valor temporal. Eu particularmente em jogos 2D coloco nada aqui de exit time, então eu desmarco, e nas configurações aqui nos settings eu coloco transition duration como 0, tá bom? Então todas aqui estão com essa transição em 0, tá? Aqui acaba funcionando bem. Já para outros estilos de jogos, né? É possível que você tenha que repensar isso daqui, mas para esse exemplo, zerei tudo, tá bom? Então eu desmarquei o hasExitTime e pensei na transição para tudo quanto é possibilidade, tá bom? Então, ó, tem até um endState de qualquer estado que eu tiver. Se eu tiver aqui, deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu baixar. Se eu tiver essa condição ataque ativa, se eu chamar esse trigger attack, a partir de qualquer estado, eu vou para o estado ataque, que é o que acontece aqui quando eu aperto o Z, ó. Então ele faz um ataque e vai para a próxima ação e o controle todo é feito via código fonte. Então, entendendo o que esse animator faz, vamos lá para o código ver o que está acontecendo de verdade. Então essas variáveis que eu coloquei aqui, de alguma maneira eu passo os valores dela lá para o meu animator. Então para passar por esses valores para o animator, eu tenho que setar o meu animator aqui também, tá? Então nessas propriedades que eu tenho aqui, ó, eu faço um resgate lá do meu animator.
tá como campo serializável porque eu passo esse animator via interface gráfica. Eu arrasto o meu animator para essa propriedade para que eu possa utilizá-lo, tá? Então, aqui no meu personagem, no meu player, eu tenho lá setado o meu animator. É só pegar e arrastar, clicou nele, arrastou para lá, vai ser setado, tá bom? Então, tudo que eu tenho aparecendo naquela listinha tá aqui. Os sons, os meus valores de referência onde essas coisas estão. Aqui eu tenho até esse layer mask, né, que é uma máscara para representar aquela layer ground, tá bom? Então, lá na interface gráfica vocês vão notar, quando vocês acessarem o código, ó, que o ground layer está aqui como ground, né? Então tem a minha listinha de layers, eu marquei o layer ground para eu saber onde é o chão, tá bom? E eu uso isso aqui depois em tempo de execução. E essas são as variáveis aqui de controle, né, que eu tinha mostrado para vocês, os valores de força para o meu pulo, o valor, né, tipo de velocidade mesmo de movimentação, isso tá tudo aqui. Aquele Jump Time Counter que eu disse para vocês, que é um contador do tanto que eu tô subindo ali no meu pulo, então o controle está sendo feito aqui internamente, depois vocês podem revisar essa lógica. Então quando eu começo esse game, eu também tenho essa função Start iniciada, eu pego o Rigid Buddy e já falo que eu não estou pulando, que eu não estou correndo e que eu estou aterrissado. E que eu estou olhando para a direita. Eu também faço esse controle para girar o meu personagem, né? Então quando eu estou correndo com ele aqui, ó, eu tenho o flip desse personagem. Ele se vira de acordo com a setinha aí de direção. Eu estou falando setinha porque eu estou no teclado aqui, mas se fosse num controle, seria no analógico, alguma coisa nesse sentido. E toda vez, né, que eu tenho o update aqui, eu também faço, já na inicialização, inclusive, a atualização da minha máquina de estados lá do Animator. Nesta função, ó, eu sempre seto o booleano running, jumping e grounded para o valor atualizado do is running, is jumping e is grounded. E eu mudo esses valores ao longo da execução do código. Então lá no meu update ou no fixed update eu fico atualizando esses valores e eu sempre chamo essa atualização para que meu animator tenha esses valores à disposição sempre atualizados. Aí lá naquela máquina de estado, com os valores atualizados, ele consegue fazer as transições. Então essa é uma forma que eu gosto de trabalhar. Então todas as atualizações que eu quero fazer eu faço em tempo real. Eu chamo uma função como essa para não ficar toda hora escrevendo isso dentro do meu código fonte, tá? Senão esse código ficaria bem maior, tá? Então é uma forma de você modularizar e melhorar a escrita do seu código. Além disso, aqui eu tenho o update que é executado aqui a todo frame, né, que você tem de execução do seu game, e capturei no Move Vertical e no Move Horizontal, que são dois movimentos de transformação, tá? Então vocês vão notar que eles estão declarados aqui como transforms. Cadê eles aqui? Vamos caçá-los, porque tem bastante coisa aqui. Na verdade está aqui, né? Ó. Gente, eu não estou achando esses queridos aqui. Move Horizontal. Eles, na verdade, são valores flutuantes, tá, gente? Não são valores de transformação, não, tá? Eu pego os valores desses carinhas por pontos flutuantes. Que na verdade, né, eu tenho o input.getAxisRaw, tanto na vertical quanto na horizontal, que me solta um valor entre -1 e 1 de acordo com a direção de movimentação, na vertical ou na horizontal. Então se eu aperto setinha para cima ou para baixo, então para cima um valor positivo é 1 e para baixo é um valor negativo e vai do que você está pressionando no teclado. O mesmo vale para horizontal, tá bom? Então não era um valor de transformação não, ponto flutuante aqui, um valor float que eu pego para saber para onde eu tô indo, se é para frente, se é para trás, se é para cima, se é para baixo, tá bom? Esse aqui, o vertical, ele não vai ser necessariamente utilizado aqui direto, tá? Porque eu estou usando o espaço para pular, mas caso for necessário você também pode usar e adicionar força ali de gravitacional para você subir com o seu personagem usando também esse AxisRaw vertical, tá bom? Já começo depois nesse update, toda vez que eu executo eu faço o seguinte, isGrounded, ou seja, essa variável booleana que diz se ele está aterrissado ou não, recebe o isTouching, o resultado da chamada dessa função isTouching, que está ali no meu Rigid Body, tá bom? Se o meu corpo rígido está tocando a layer ground, tá? O ground layer é um layer mask, como eu já tinha mostrado para vocês, que é lá o ground que a gente instanciou para as duas plataformas. Então se o meu corpo rígido está tocando essas camadas, eu sei que ele é grounded, que ele está
aterrissado, tá bom? É uma forma interessante também de você fazer. Existem outras formas, você pode fazer via raycasting, né? Você pode colocar o trabalho ali com física também, colocando um objeto circular, por exemplo, ver se ele está tocando, está colidindo. Tem várias formas de fazer isso daí. Eu costumo trabalhar dessa forma aqui, tá? Depois eu faço uma verificação para trabalhar aqui com o pulo. Então, se o personagem está aterrissado, se eu pressionei a barra de espaço e se eu ainda não estou pulando, eu instancio aqui o isJumping para True. Nesse momento, a hora que eu terminar a execução desse update, lembrem que eu vou atualizar minha máquina de estados, né, meu animator, todos os estados de lá, e esse isJumping lá já vai ser True. Então, apertei a barra de espaço, lá no meu animator eu já sei que isJumping é True. Faço aqui, né, aquele contador que eu disse para vocês, que ele começa a juntar a quantidade de pulo que você tem até uma dada altura. Então, pressionou um pouquinho a barra de espaço, você junta menos pulos. Se você pressionar bastante, você junta mais pulo e tem um limite. O limite, eu já disse para vocês, tem uma variável que faz esse controle. Depois, ó, para eu subir com o meu personagem, eu faço o seguinte, eu pego o meu corpo rígido e trabalho com a velocidade dele. O vector up, né, para pegar o eixo Y, e multiplico pela quantidade de força que eu tenho no meu personagem. Esse controle aqui depois, né, tem o time, delta time, que é feito já no próximo passo, para que eu não pule eternamente uma máquina mais rápida, tá? O mesmo pulo que eu dou numa máquina mais lenta tem que ser o mesmo que eu dou também numa máquina mais potente, tá bom? Então eu não faço aqui a multiplicação já direta pelo time.deltaTime, porque eu faço isso depois. Já quando eu estou pressionando espaço, já estou pulando e pressionei a tecla de pulo. Esse jump pressed, ele é sempre colocado como verdadeiro no primeiro momento que eu pressiono a tecla jump. Então, get key down significa que eu apertei a tecla barra de espaço, neste caso aqui. Pressionei, aí eu falo, ó, eu pressionei o jump. Não deixe pressionar jump de novo até que ele aterrize, porque daí eu consigo prevenir o pulo duplo, tá? Ou triplo, seja lá o que você for pensar. Então eu também faço essa checagem. Então, pressionou espaço, já tá pulando e apertou esse botão, aí eu começo a juntar essa força e eu começo a decrescer também o meu counter. Então eu vou tirando agora sim do delta time esse contador, beleza? Caso contrário, né, se o meu jump counter é menor do que 0, tá? Ou seja, se ele fosse maior, eu vou juntando, tá? Se ele for menor, eu falo que não tá mais pulando, tá? Então eu mudo aquele estado, lembre-se lá no animator, tá? Isso depois acontece aqui que eu chamo, né, o update animator stage, tá bom? Além disso, ó, quando eu solto, né, quando eu dou o key up, quando eu solto a tecla espaço, eu falo, ó, eu já garanto de novo, né, ó, não tá pulando e deixou de pressionar. Quer dizer que eu já vou aterrissar. Então deixei de pressionar e é importante que eu saiba disso para eu prevenir aquele pulo duplo, tá bom? E depois faço checagens mais tranquilas, né? Se eu não estou me movimentando no horizontal, não estou correndo, tá? Caso contrário, se eu estou movimentando, se o movimento é -1, é um valor que é diferente de 0, estou correndo, tá? Se eu estou grounded, se eu estou no piso, não estou pulando. Caso contrário, eu estou pulando. Se eu não estou no piso, é porque eu estou sobre o piso de alguma maneira, então eu estou pulando. Então todos esses controles são feitos aqui em termos de verdadeiro ou falso. Ainda passo também a velocidade Y, caso eu queira utilizá-la lá no animator, para saber se eu estou já caindo, né? O que eu toco quando eu estou caindo. Então eu posso colocar aquela animação de queda quando essa velocidade é negativa, por exemplo, tá? Então isso vai lá para o animator. Aí faço handle attack, handle flip. O handle flip é o primeiro que eu vou mostrar, que faz o seguinte: se você está se movendo na horizontal, né, você está andando, está correndo e não está olhando para a direita, gira. Caso contrário, se você está movendo, né, para a esquerda, no caso aqui, que é menos do que 0, e está olhando para a direita, vira. É isso que faz o nosso personagem virar, é essa lógica aqui. Além disso, chamei também o handle attack. O handle attack, como eu já disse para vocês, vai trabalhar com o ataque. O que ele faz? Toda vez que eu pressiono a tecla Z, que é a minha tecla de ataque, é a tecla que eu escolhi, eu vou no meu animator e seto o trigger attack. Então eu vou lá e falo, ó, tô atacando. Então ele já toca a partir de qualquer estado, como eu tinha mostrado para vocês, ele faz a ação attack. E a ação attack, na verdade, é aquela ação que eu mostrei para vocês do personagem batendo. Não coloquei nenhum controle de dano sobre os inimigos aqui, nem nada disso. Aqui eu só estou mostrando, só estou trabalhando, na verdade, né, com o conceito da animação e o controle de estados de animação. Depois disso tudo, eu chamo o Update Animator State. Como eu troquei todos os estados dessas variáveis privadas,
eu chamo esse update e ele manda isso tudo lá para o meu animator. Então animator.setBool é o setBool que muda um booleano lá. Como primeiro valor aqui eu passo qual é o nome do booleano, aquele nome dos parâmetros que a gente colocou aqui, ó, tem que ser igualzinho, tá, gente? Senão não funciona. E o valor que eu tenho que colocar lá. Se fosse um valor flutuante, seria set float, opa, float não, né? Set float, então tem esses set alguma coisa, ou no caso do trigger lá, que é um pouquinho diferente, para você modificar o que quer, tá? E aqui tem outras funções que é para trocar os sons. Não precisa entender exatamente o que elas fazem, mas em síntese eu toco um determinado som em cada uma dessas funções. Por que eu já estou falando dessas funções, independente se eu vou falar aqui não como que funciona um som no game? Essas funções que estão aqui, assim como o Land Effect, que é muito importante para nós, são controles que eu chamo dentro das animações. E isso é muito bacana. Tem muita coisa que eu posso fazer lá. Então, por exemplo, aqui na Jumping, na verdade, deixa eu pegar aqui a Idle. Na Idle, vocês podem notar que tem uma barrinha bem discreta aqui em cima que foi adicionada com esse botãozinho, que é bem pequenininho também. Esse botãozinho permite você colocar eventos. Os eventos que vão aparecer para você colocar são, na verdade, eventos que estão instanciados no seu script player, tá bom? Como você está aqui numa animação que está no player, ele vai pegar esses scripts de lá. Então, toda vez que eu adiciono uma caixinha dessa, esse daqui, por exemplo, é o Land Effect. O Land Effect ele faz o seguinte: se você está pulando, ele toca o som de aterrissagem. Quando eu aterrizo, o jumping ainda está como verdadeiro, eu toco esse som e já seto o jumping para falso. Então toda vez que eu aterrizo, eu toco o som nesse carinha aqui. Se eu for colocar emitir alguma partícula quando ele aterriza, eu vou fazer tudo aqui no Land Effect. E eu chamo isso no Idle, é a estratégia que eu encontrei para conseguir fazer isso aqui funcionar bem. E para cada uma dessas funções aqui, a cada uma dessas animações, eu posso atribuir algumas coisas. No ataque, por exemplo, eu tenho um som de ataque. Então aqui no frame 12, ó, tem esse carinha aqui, eu adicionei com maisinho aqui também, né, que é o evento Play Whoosh Sound, tá? Aqui, ó, quando eu seleciono ele no inspetor, aparece aqui qual é a função que você quer chamar. Então aqui aparecem as funções que estão no meu script. Eu coloquei a Play Whoosh Sound. Então todas as minhas funções que estão lá são acessíveis aqui e obviamente você vai chamar a que você precisa. Então é legal você fazer alguns desses controles aqui dentro do Animation, tá bom? Porque daí a coisa começa a funcionar bem. Quando eu estou caminhando, por exemplo, dando aquela corridinha, ó, eu toco um som de passo aqui, Play Step Sound, e um som de passo aqui, tá? Então isso foi criado aqui dentro, ó. Play Step Sound, Play Whoosh Sound. Então todos esses controles acessam provavelmente o meu Game Manager ou meu Audio Source e tocam este som, tá bom? Essa junção toda dessas coisas acaba resultando nesse carinha aqui, tá? Então pulou, né? O sonzinho de aterrissagem. Então isso tudo é controlado em scripts, né? Ó, então pulou, tá? Então o de aterrissagem aqui não tá tocando, gente. Depois eu vou corrigir esse script aqui. Vou verificar a lógica para vocês, tá bom? Para que eu consiga tocar isso daí, tá? Mas é provavelmente coisa bem simples de se resolver, tá bom? O que eu quero sintetizar para vocês é isso. As animações que vocês fazem ali na sua timeline, usando o Cinematic Inverse ou não, essas sprites com PSB ou não, você acaba controlando elas aqui na aba de Animator. Os Animators permitem vocês controlarem estados de animação. A transição desses estados é feita por meio de parâmetros e esses parâmetros são controlados aqui também no Animator. Você cria parâmetros, fala qual que é o tipo desse parâmetro, utiliza esses parâmetros para as condições de transição. Então cada transição dessa atende a uma condição e você muda esses parâmetros em tempo de execução utilizando aqui as funções que você cria dentro do seu controlador. O controlador do player aqui tem toda a lógica necessária para controlar as ações de movimentação, as ações de interação. E aqui eu faço a alteração por meio de valores booleanos ou triggers, ou no caso um float que eu tenho aqui de velocidade. Então isso tudo depois vocês podem pegar o projeto e observar internamente, tá? Então esse controle está sendo feito aqui dentro do player.
Com relação à organização do projeto, eu tinha dito que ia comentar um pouquinho. Vocês podem notar aqui que eu tenho objetos aqui da fase, de certa forma, não as plataformas, a iluminação global, o player, este inimigo que está animado aqui, ele está animado de outra forma, né? Eu não controlei os estados dele aqui, eu controlei via script, já tinha mostrado um pouquinho dele para vocês na aula anterior. Aqui os objetos que representam os áudios, música e ambiente que eu tenho para esse projeto e os objetos que são persistentes, né? Eu criei um Game Manager para instanciar a música de ambiente, o audio source que eu tenho para tocar, uma função de inicialização do meu projeto, então a organização dele está diferente, obviamente, da aula anterior, porque aqui eu tinha outras coisas para controlar e esses controles dependem, sim, da nossa organização. Mas o conceito todo de animação está bem aqui no meu player, tá? Então vocês podem abrir aqui ele. Deixa eu juntar aqui um pouquinho, né? Já organizei melhor os solvers, os targets que a gente tem, né? Coloquei eles aqui em Game Objects para melhorar um pouco essa organização. Então tá tudo aqui para vocês observarem, beleza? Essa é uma base que eu acho que é essencial para que você consiga trazer o conceito da animação aqui para dentro. A animação tradicional ela é pensada de uma forma, aqui você resgata vários daqueles conceitos, a diferença é que tem interatividade, ou seja, em que momento você toca cada animação, e eu mostrei nessa aula essas possibilidades de trabalho por meio de animations e animators, tá bom? Então aqui a gente finaliza essa disciplina, espero que tenha sido de proveito para vocês, lembrando que não é uma disciplina sobre Unity, sobre animação dentro da Unity, mas sim para que a gente fale sobre os princípios de animação. Vários dos princípios que a gente viu eu acabei aplicando aqui, tá bom? As questões de antecipação de movimento eu acabei colocando na hora que eu vou pular, né? Então o meu personagem, ó, ele antecipa um movimento para depois fazer esse movimento. A questão de aceleração, de parábola, né? Aquele movimento de arco, isso tudo a gente fez aqui no pêndulo. Então mostrei uma série de possibilidades de animação, inclusive de animação utilizando recursos que não são esse aqui, né? De animator, de animation. A gente trabalhou com shaders para animar a grama do cenário, então tem muitas possibilidades. Você pode trabalhar com partículas, né? Quando o seu personagem aterriza para ele colocar aquela poeirinha de chão, então tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de animação, tá bom? Mas isso acaba ficando, obviamente, para uma outra disciplina, para um outro momento. Aqui eu quero falar sobre como trazer o universo de animação tradicional para dentro de um game. Quais são os cuidados que nós temos que ter em termos de animação para que a coisa aconteça aqui fluida, que você tenha um mínimo de fidedignidade com a realidade, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato ou escrever aqui nos comentários. Estou à disposição de vocês, beleza? Um abraço para todo mundo aí, fiquem bem, estudem, porque isso aqui é essencial e importante para quem quer fazer games, beleza? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.